Aí, muito bom. Bom, graças a Deus, nós chegamos ao final de um ciclo maravilhoso, né? Que foram 3 meses. Deixa eu só fechar aqui, senão o povo não para de me ligar. Foram 3 meses, 12 aulas, durante 3 meses, todas as segundas-feiras. Foi uma bênção, né? E como nós falamos desde o começo, não é só orar, né? Precisamos saber como orar. Porque se nós não orarmos, não aprendermos a orar da forma correta, deixa eu só. Como, se nós não aprendemos a orar da forma correta, as nossas orações são impedidas. Inclusive, eu passei para a igreja antes de ministrar a primeira aula, dei uma introdução no domingo lá na igreja. E tem orações que Deus não responde porque não está conforme a sua palavra, de acordo com a sua vontade, né? Tem orações que são impedidas, só orar com o coração orgulhoso, vaidoso, a pessoa não está bem, né? O seu cônjuge, as orações também são impedidas, né? Então, mas nós crescemos muito, porque não é só um tipo de oração, né? São a variedade de orações que a Bíblia nos ensina. Então, nós aprendemos aos vários tipos de oração de petição, de adoração, de ação de graça. Temos um coração agradecido a Deus. Isso é muito importante em todas as áreas da nossa vida. Então, hoje é um dia de agradecimento. Hoje é um dia para agradecer a Deus, um dia para louvar a Deus, um dia para engrandecer o nome do Senhor, porque fazer um curso como esse, disponibilizar um curso como esse, ministrar um curso como esse, pode ter certeza que é uma batalha espiritual tremenda para que isso não aconteça. Então, se nós estamos aqui hoje comemorando o final desse ciclo, né, fazendo essa reunião de encerramento, é porque Deus nos deu vitória, Deus nos garantiu a vitória, porque naturalmente não é a gente que decide ministrar algo nesse sentido, essa ferramenta espiritual. É Deus quem nos leva a fazer isso e é Ele quem nos garante e nos dá a vitória para a gente chegar aqui onde nós chegamos hoje. Glória a Deus. Então, nós estamos já em 14. Eu queria abrir oportunidade, pessoal da Penha, de Petrolina, contar um pouco do testemunho, como é que tem sido para vocês, como é que foi a experiência de passar todas essas semanas aprendendo sobre oração. Eu abro a oportunidade, por favor. Pode ser um Pastor, de para a cada vez. gente aqui foi uma bênção, né? Porque é uma ferramenta assim, maravilhosa, porque às vezes a gente pensa que sabe orar, né? E Deus tentando nos ensinar. Aqui a gente, eu em particular, estou muito feliz assim de ter participado, aprendi bastante, Glória a né? Deus. E agradeço pela a oportunidade de abrir para Petrolina. Todos os irmãos estão assim um coração cheio de gratidão e feliz, né? E foi muito bom, enriqueceu muito assim a nossa caminhada, com certeza. Amém. Obrigado. Alguém da Penha? Alguém da Penha, por favor. Pastor Celso pode falar também, que o pastor Celso estava em todas as aulas aí praticamente. Eu sou suspeito para falar, tá? Acompanho o Antônio desde a pandemia, né? Desde a pandemia aí, o Antônio veio trazendo conteúdos de oração para nós, nos ensinou a batalhar, né, em questão de intercessão. Então, já sou um aluno antigo já, Meu Deus. aluno antigo. E é mais um curso que realmente a abordagem foi mais direta, né? Foi abordando todos os assuntos, né?
Na pandemia a gente foi dividindo por assunto, né, ao longo do tempo, né? Esse aqui pegou o curso e abordou todos os aspectos aí. E para mim o mais impactante foi uma das primeiras aulas que falava do tabernáculo, né? Você seguir os passos do tabernáculo na sua oração. Isso para mim foi um ensinamento muito precioso. Amém. Mais alguém quer falar? Aqui, se não escalar, o povo não fala. E também, pastor, hoje eu estava pensando, meu Deus, assim, a aula é tão rápida, tão curta, mesmo tendo a gente retornando, eu digo, eu vou imprimir cada aula dessa. Aí, quando eu entrei lá no grupo, você colocou tudo, todas elas, não foi? Eu vou compartilhar todas as aulas amanhã. É, É, porque fica mais fácil, porque assim, é tão bom que eu acho que não, assim, pelo compromisso que a gente teve de estar aqui toda semana, né? Mas assim, pegar esse material e estudar mesmo, se aprofundar, eu acho precioso, né? É muito enriquecedor. E eu gostei, né? Só perdi amém. uma aula, mas eu vou Vocês são uma rever. bênção. Vocês são uma bênção. Uhum. Fiéis. Glória a Deus. Eu vou estar compartilhando a tela aqui. A gente vai estar passando um videozinho rapidinho. Deixa eu ver onde é que tá. Para pôr o som aqui, ó. Compartilhar o som. Muito bom. Deixa eu só diminuir aqui. Onde é que tá? Downloads. Aqui, ó. Pequena homenagem para você. Parabéns. Você chegou até o final. Fim das coisas melhor que o seu início. A formatura. Deus. Da Penha. Ana Célia, família Petrolina. André Benjamin Moraes é meu filho aqui da Penha. Meu filho mesmo. A Célia, família Penha. Pastor Celso, família Penha. Leide Siqueira, família Penha. Douglas, família Penha. Fabiano Costa é o pastor da Igreja de Identidade lá do Paraná, que participando conosco. Gabriel, família Petrolina. Leonardo, família Penha. Anete, família Penha. Lucilene, minha querida esposa, família Penha.
Amém. Eu quero pedir depois, né, dessa pequena homenagem, vocês todos abram o seu áudio, como a gente faz aqui na intercessão, e vamos dar glória a Deus por cada um de vocês, pela vida, né, por esse curso que Deus nos proporcionou. Podem abrir o áudio e vamos lá. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus. Amém Glória a para Deus. todos. Amém. Antes de Glória a passar Amém. a palavra para o pastor Beto, eu quero fazer uma oração aqui de agradecimento. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, não tenho palavras, Senhor, para agradecer. Que o Senhor operou, o que o Senhor ministrou aos nossos corações, o que o teu Espírito nos dirigiu, nos deu inspiração, nos deu a revelação da tua palavra, Senhor. A cada dia nós somos sendo ministrados pelo Senhor. Porque mais do que informação, nós recebemos revelação da tua palavra, Senhor. E é isso que transforma as nossas vidas, é o agir do teu Espírito Santo. É a ministração do teu Espírito Santo em nós, Senhor. Para que não seja apenas informação, mas vai além, Senhor. Traga transformação. E que não pare por aqui, mas que, como nós aprendemos, nós precisamos continuar perseverando, orando todos os dias, a estar principalmente te buscando, tendo intimidade com o Senhor, orar para que nós possamos te conhecer mais na intimidade. As nossas orações não podem se resumir a pedidos, a petições. As nossas orações têm que nos levar a viver um relacionamento verdadeiro e real com o Senhor, a te conhecer de verdade. E isso não vem do dia para a noite, isso é fruto de tempo com qualidade com o Senhor no nosso dia a dia, diariamente, todos os dias. É um novo dia, e a cada dia que o Senhor se revela a nós, mais nós percebemos que nós precisamos nos entregar mais. Quanto mais nós oramos, mais nós vemos que nós precisamos orar mais. Quanto mais nós nos entregamos, mais nós vemos que nós precisamos nos entregar mais, para que a gente deixe de te conhecer apenas de ouvir falar, mas que os nossos olhos possam te ver, que nós possamos ter experiências reais e maravilhosas a cada dia. A vida com o Senhor é uma vida, não tem monotonia. A vida no Espírito é uma vida espetacular, é uma vida sobrenatural. Enquanto, Senhor, nós te pedimos que o Senhor se revele a cada dia mais nas nossas vidas, Senhor, e a partir de nós, o Senhor possa tocar em vida, Senhor, nos usa como instrumento, Senhor, porque este é o propósito. O Senhor não quer que a gente seja assim, simplesmente cheios, o Senhor quer que a gente transborde de Ti, porque quando nós transbordamos, nós abençoamos a vida das pessoas ao nosso redor, Senhor. E isso é igreja. Igrejas são chamados para fora. Nós somos chamados, Senhor, para ir. Senhor, o Senhor nos chama primeiro para vir, né? Vinde e eu vos farei pescadores de homens. Então nós recebemos o teu vinde, para depois recebemos o teu ide, para ir por todo mundo, pregar o teu evangelho na unção e na revelação do teu Espírito Santo. Mas isso é fruto de intimidade diária com o Senhor. Nós, Senhor, aqui como representante da sua igreja, Senhor, como teus ministros, como os líderes da tua casa, Senhor, quero abençoar a cada um da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, que participaram deste curso aqui, Senhor. Eu glorifico pela vida de cada um deles, que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. De passar a palavra para o pastor Beto, pastor Cid, quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom. Pastor Beto, tá com você. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Moraes. Muito obrigado. Glória a Deus, irmãos. Parabéns
eu fico realmente surpreso com um grupo de pessoas se reunindo para crescer nos assuntos, nos negócios da oração, nesse caminho tão profundo. Em tempos que a gente estuda e se aperfeiçoa em tantas disciplinas, ter um grupo de duas igrejas se juntando para crescer nessa que é vital, a oração, é por demais, é reconfortante e aumenta assim a nossa esperança de que a gente vai viver dias, momentos e níveis de intimidade e intensidade muito melhores. Então, parabéns por essa iniciativa. Moraes, glória a Deus pela tua vida e pelo esforço, por toda a dedicação e entrega. E que Deus te abençoe e faça cumprir aquela palavra de Daniel que diz que os que a muitos ensinam resplandecerão como as estrelas do firmamento. Também quero abençoar o Sidney e o representando aqui toda a liderança da Penha e o meu xará Roberto, que juntou as igrejas aí para fomentar esse movimento aqui, por demais maravilhoso. De verdade, irmãos, orgulho santo de vocês. O Moraes pediu para que eu compartilhasse com vocês nessa noite aqui, que é especial. E eu fiquei pensando, poxa, eles acabaram de se formar aí nos assuntos de oração, então eu que deveria ser ministrado por eles, né? E não tentar trazer alguma coisa, né? Aquele receio de, não sei se você tem essa memória afetiva, eu tenho, quando eu era pequenininho, até hoje eu gosto de pizza, né? Muito. Mas quando eu era pequenininho, eu gostava de pizza, de ir comprar a pizza na pizzaria com meu pai, para ver o pizzaiolo fazer a pizza. E aí ficava olhando lá na pontinha do pé, no balcão, ele abria a massa, colocar os ingredientes. Então eu fico aqui com essa sensação de que muitas vezes o pizzaiolo ia lá e colocava a mussarela, o molho, o bacon, ou não sei o que mais. E quando ele colocava outro ingrediente, estragava tudo, não combinava, não ornava, como diz os mais antigos. E tenho receio que eu não quero aqui também colocar algum ingrediente que não combine com tudo aquilo que vocês aprenderam, vivenciaram e cresceram, mas o meu desejo aqui é com aquilo que eu vou falar, trazer ainda mais harmonização para esse prato, que eu tenho certeza já fui tão bem servido e a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. E a Igreja da Penha, a Igreja de Petrolina, toda a igreja que está na família vai colher o fruto de irmãos que oram mais e melhor. Como diz Moraes, tão importante quanto orar é orar certo. Então, para aquilo que eu quero trazer, eu quero ler um texto que é conhecidíssimo e certamente vocês passaram por ele nessa caminhada. E eu vou usar aqui a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, o texto famoso lá da carta de Paulo à primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que muitos aqui certamente já sabem, decore salteado, né? Paulo está ali num conjunto de instruções sobre a forma como a gente deve viver a vida cristã, e ele fala à igreja de Tessalônica, entre outras coisas, da prática da oração. E aí, Cleide, lê esse texto para nós aí, se você tiver com a tua Bíblia aí no ponto. 1 Tessalonicenses 5,17. Tá vendo como você pega uma pessoa no Fraga? Ó? Tá vendo, menina? Tava longe da Bíblia. Tira o microfone do mudo e lê para nós. 1 Tessalonicenses 5:17. Está mutado o teu microfone aí. Se tiver o host para desmutar ela. Ela tem que apertar para tirar do mudo. Tá O seu. mudo aí. Abre o microfone, Clê. Pronto. Aê! Qual é o Aí, texto? 1 Tessalonicenses 5:17. 5:17. Orai sem cessar. Mais uma vez, vamos lá? Orai sem tem cessar. Toda pessoa que fez esse curso aqui com o Moraes tem que saber decorar e saltear esse versículo, Orai né? sem cessar. E de frente para trás e de trás para frente, sem cessar a orar. Orai. Como disse, Paulo está falando aí para o povo de Tessalônica como que deve viver a vida cristã, e entre outras coisas, ele fala da oração.
e ele passa nesse texto aí, nesse contexto, por temas fundamentais. É um conjunto de instruções, né? Ele vai falar sobre a prática da santidade, a prática do amor fraternal, ele fala da situação daqueles que desde já morrem no Senhor, ele vai falar da vinda de Jesus, fala da vigilância, fala sobre manter a chama acesa. Vocês falaram de oração. E nesse contexto, então, é que ele destaca a necessidade e ele indica a intensidade com que a gente deve orar. Veja que de cara a régua de Paulo é bem alta e certamente a gente já está ruim na foto, porque ele fala além de orar, que é alguma coisa rara para a maior parte dos cristãos, certamente para vocês não mais será, mas ele também fala sem cessar. Aí eu pergunto, você deu uma paradinha de orar hoje no seu dia? Então Com você já está certeza. aí abaixo da média. Bom, eu quero antes explorar esse texto aqui com vocês e pensar um pouquinho sobre oração, mas antes eu não posso deixar de destacar que, como já é conhecido de todos aqui, já é sabido de todos, a ênfase da nossa igreja nos próximos anos da vida dela é o plantar, o regar e crescer. E a gente tem a clara noção de que o plantar e o regar são verbos cujo sujeito da ação somos nós, e a tarefa de dar o crescimento é prerrogativa única e exclusiva de Deus. A medida do crescimento é ele quem vai dar. A gente até estipula prazos, metas, alvos para ser diligentes, porque a diligência não é natural da natureza do ser humano, então a gente tem que estimular. Mas quem dá o resultado final é o próprio Deus. E por que eu estou falando isso? Porque ampliando a tua visão, te fazendo pensar um pouquinho fora das quatro paredes, da caixinha, o plantar, o regar e o crescer, ele não tem somente a ver com plantar igrejas, expandir geograficamente, numericamente a nossa denominação. Para além disso, a palavra de Deus, ela é para todas as áreas da nossa vida. E essa é uma palavra que nós identificamos o presbitério, na época que buscamos isso, que era uma direção de Deus para a nossa vida. Então, o plantar, o regar e o crescer, ele diz respeito ao teu casamento, à educação dos filhos, à tua carreira, ao teu ministério, aos teus sonhos, à busca do teu chamado, à educação dos filhos, a todos os campos. E se a gente considerar que todas as áreas da vida são como lavouras, são como grandes campos para serem cultivados, e a gente planta ações, rega com esforço e colhe resultados, então eu queria dizer para vocês que sobre esse ponto de vista, e à luz do nosso foco, eu estou trazendo aqui hoje para vocês um grande instrumento de regagem de sementes. Porque disparadamente a oração é aquilo que mais e melhor rega qualquer processo na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, muitas das coisas não vão para frente na igreja. A gente tem um monte de iniciativa, pouca acabativa, muita coisa não fica de pé, muita coisa para no meio do caminho, porque os crentes são fracos nos assuntos da oração. Eles têm teologia na cabeça, eles têm grandes metas, eles são grandes gestores, eles são coachings, eles são estrategistas, eles sabem de tudo, mas eles oram muito pouco. E essa é a razão pela qual muita coisa não fica de pé. E às vezes a gente se mal compara com aqueles irmãos simples, pentecas, como a gente fala, né? E porque eles oram tanto e muito, as coisas vão que vão. E às vezes a gente, com tanta condição, não consegue tanto êxito. Falta oração. Bom, dito isto, deixa eu pensar aqui com vocês, relembrar algumas frases famosas sobre oração. Vamos ver se isso tem força, faz sentido. Primeiro, perguntaram para um escritor, um conferencista americano famoso, o Tozer, povo aí que gosta de estudar, deve ter os comentários, livros deles na mão, nas prateleiras, se não tiver um perdido aí atrás do Moraes, né? E aí perguntaram para ele, olha lá, o cara é afiado, hein? A.W. Tozer, ó. Perguntaram para o autor desse livro aí, esse conferencista, o que era mais importante, a leitura bíblica ou a oração? E ele respondeu assim: qual asa é mais importante para um pássaro voar? A esquerda ou a direita? Vai tirando aí as suas conclusões. Bom, o Martinho Lutero, o famoso reformador, ele disse que era preciso a gente orar como se todo o trabalho fosse vão e orar como se fosse vã toda a nossa oração. Olha que intensidade ele está indicando, hein, gente? Eu quero deixar vocês constrangidos aqui hoje, na clara percepção de que vocês oram pouco. Porque esse é meu caso também. E a gente precisa orar mais. Falaram ainda com Ia Jutse, um
referenciado professor da Universidade de Sydney sobre a oração, e ele disse que a oração é a mais alta atividade do qual o espírito humano é capaz, cientificamente falando. Aliás, quem estava aí no encontro de pastores em Cabriúva no meio do ano, e a gente teve lá aquele professor que fala da medicina ortomolecular, ele escreveu aquele livro Rumo ao 120 com o Luciano Subirá. Ele dá 5 grandes dicas, né, que passa pela comida direito, correta, por ingerir bastante água, por atividade física, por dormir direito, e a última dica é diminuir o estresse. E qual a melhor forma de diminuir o estresse? Orando. Provado cientificamente. Bom, poderia lembrar também o slogan daquele famoso ministério ligado ao MPC, que o Sidney conhece bem, a Mocidade para Cristo, do Marcelo Galberto, tem várias frentes de trabalhos, uma delas é o famoso Desperta Déboras, um movimento de mães orando por filhos. E lá o slogan do Desperta Déboras é: mães de joelhos, filhos de pé. Remete à oração. Também eu não posso deixar de lembrar de uma figura icônica da época de todos nós aqui. Por mais velhos que nós sejamos ou mais novos, mas todos nós convivemos pela maior parte da nossa história com a figura da Rainha Elizabeth. Sua Majestade, a Rainha Elizabeth. Ela parece que era eterna, né? Aquela senhora não acabava nunca. E ela temia Deus, ela era líder, até por definição, o rei da Inglaterra, ele é líder da igreja anglicana, e ela que temia muito o Senhor e passou por muitas guerras. Aliás, a Aliança Evangélica Brasileira, que se inspira na Aliança Evangélica Inglesa, que tem 200 anos de atuação, irmãos, 200 anos. Esse povo passou por guerras mundiais, por crise, viu tantas coisas. Essa mulher não tinha 200 anos, mas parece que ela tinha mais, né? Porque ela era presente na nossa vida e a gente tão distante dela. E entre tantas frases célebres dela, uma delas foi: eu tenho mais medo de um crente de joelhos do que de todo o exército britânico com seus canhões apontados para mim. Uau! Eu também, desde pequenininho, fui exposto à biografia de missionários, a começo por castigo, porque estava aprontando, toma esse livro, vai ler e não vai para a rua, né? Minha mãe fazia isso com a gente, parece que deu certo, mas não tentem esse método em casa, por favor, vai traumatizar teus filhos. Mas a primeira biografia que eu li foi sobre Hudson Taylor, um médico missionário inglês que formou a missão para o interior da China. Ele viveu de 1832 a mais ou menos 1905. Ele treinou nos guetos de Londres, depois ele foi um desbravador da China, que hoje é fechada, comunista, mas já foi um grande celeiro de missões e de propagação do evangelho. Aliás, a gente precisa falar direito da China quando a gente fala que é fechado, mas eu não sei se você sabe, a China é o maior fabricante de Bíblias do planeta. Parece incoerente, né? E a gente diz que lá a perseguição, tá errado isso. Eu tive a chance de jantar em Orlando, num evento da Sociedade Bíblica Mundial, com a presidente da gráfica da Bíblia na China. Eles lá tem a fábrica, você anda com aqueles carrinhos de golfe, é maior que 2, 3 Volkswagen juntos, o pátio dessa impressão de Bíblia. E como tudo lá na China é majoritário, é gigante, eles também fazem muita Bíblia. A única coisa é que o partido, ele faz um limite assim, ó, só pode colocar 300 Bíblias, 300 milhões de Bíblias por ano no nosso país. Passou disso, a gente queima. E mais, se não tiver na capa carimbado o Partido Comunista Chinês, a gente queima também. Mas o que importa é isso? Que esteja carimbado o que for, o que importa é o conteúdo. E aí, por vezes, o povo excede, eles queimam Bíblia e falam: ah, estão queimando Bíblia na China. A China é uma potência, exporta a Bíblia para o planeta inteiro, em várias línguas, em vários idiomas. E aí, tudo isso começa em 1800 com Hudson Taylor. E falando, eu me empolgo quando eu falo desse cara, mas o segredo espiritual da vida de Hudson Taylor. Inclusive, existia um livro, não sei se tem ainda, cuja capa tem esse nome, que é O Hábito Simples e Constante de Buscar o Suprimento de todas as suas necessidades, temporais ou espirituais, na inesgotável fontes de riquezas do Espírito Santo de Cristo Jesus através da oração. Eu lembro ainda de um cântico que o pastor Gerson compôs, e é uma música que
parafraseia, né, inspirado no Salmo 87, 7, quando o salmista, 7 ou 17, não me recordo, quando o salmista dizia que todas as fontes dele estavam no Senhor. E como a gente acessa essas fontes, se não através da oração? Então você tem falta do quê? Agora sim dá para cantar aquela música que para mim é uma das mais ofensivas, música secular, que diz: você tem sede do quê? Você tem fome do quê? Comida não é, bebida não é água, nem comida é pasto, não. Se a gente tiver a fonte inesgotável de Cristo Jesus sendo acessada pela oração, meu irmão, minha irmã, vocês vão ser jardins regados. Gente muito farta. Bom, falando um pouco mais da oração, e aqui os irmãos que estudam a Bíblia vão me perdoar, que eu vou cometer um sacrilégio exegético, hermenêutico, como queiram. Eu gosto dessas provocações, e quando eu estou com a turma dos reformados, aí que eles piram e querem me excomungar, porque eu vou fazer um crime aqui. Eu vou pegar Cuidado, um hein? Tem texto. um professor na sala, hein, Beto? Cuidado. Professor, me perdoe, eu vou tirar um texto do contexto, mas não vai virar pretexto. Jesus, quando falava do matrimônio, veja, ele não está falando de oração. Aí está o meu pecado. E eu estou aplicando isso no negócio da oração, mas vocês vão ver que no final dá certo. Quando ele falava sobre o casamento e divórcio, Jesus disse lá em Mateus 19:5, todo mundo conhece: o homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e vão ser uma só carne. Aí ele diz: assim não são mais dois, mas um. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é aqui que está meu erro. Aqui que está meu escândalo. Eu quero destacar essa frase: o que Deus juntou, não separe o homem. Estou tirando sim do contexto, de propósito, para dizer que tem mais coisas que Deus juntou e o homem vive separando e não deveria. Então eu quero ampliar o alcance desse assunto aqui, matrimônio, para outras coisas que Deus juntou e o homem não deveria separar. Vamos lembrar algumas? Sabedoria e prudência, tem que andar junto e a gente separa o tempo todo. Quem uniu isso foi Deus. Só sabedoria vira soberba, só prudência vira um conservadorismo doentio. Os dois têm que andar junto. Temor e tremor, poder e humildade têm que andar junto. Fé e obras têm que andar junto. Verdades ditas com graças, ou seja, verdade e graça. Serviço e amor. E a outra coisa, e poderia ficar a noite inteira falando disso, mas uma outra coisa que Deus juntou, e não o homem não deveria separar, mas vive separando, é vida cristã e oração. Porque não há intimidade com Deus sem oração. Então, se você se diz íntimo de Deus, reveja. Se não ora, eu sei que isso aqui talvez seja só chover no molhado com vocês, mas eu quero agregar conhecimento para que vocês multipliquem. E como bem disse o Moraes, informação sem prática é só casa baseada na areia. Não vira sabedoria. Jesus lá na cruz, ele pagou um preço tremendo, irmãos, para rasgar o véu e dar acesso. Agora, uma coisa curiosa, né? Quando a gente estuda os atributos de Deus, a gente sabe tantos deles, mas os que a gente mais destaca é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Vamos deixar aqui hoje a onipotência e a onipresença. Aliás, vamos usar a onipresença também. Se a gente considerar que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, e onisciente, ele sabe de tudo, então eu pergunto para vocês, para que a gente precisa orar? Deus já sabe o que você vai pedir, ele já está no lugar do pedido, do meio e do fim da tua oração, ele já sabe o final das coisas, ele está fora do tempo. Será que a oração realmente tem a ver com Deus? Um Deus chatão, exigindo um protocolo para poder te atender. Se você não protocolar, não despachar isso aqui no meu gabinete, eu não te atendo. Puxa vida. A oração, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer com isso que é um meio que Deus criou, um caminho, uma estrada para que você vá até Ele. E é impossível, quando a gente vá até Ele, a gente voltar do mesmo jeito. Então Deus criou esse mecanismo que, de outra maneira, eu duvido que a gente oraria naturalmente falando. Não é um estímulo nosso natural. Não está implícito na nossa gênese, na nossa atitude. A gente come, bebe, faz necessidades fisiológicas, a gente dorme, a gente se relaciona intimamente com os nossos cônjuges no contexto de santidade, mas orar não é alguma coisa que é natural.
sobretudo no homem caído, fora da imagem de Deus. Então Deus cria um mecanismo que produz favor e benefício e prazer para que eu e você, usando desse artifício, sejamos ainda mais abençoados além daquilo que a gente vai pedir ou pensar. Então, quando Deus estabelece a oração, ele faz um jeito da gente ir até a presença dele, se relacionar com o eterno. Logo, a oração é, sobretudo, um ato de relacionamento com o eterno, de intimidade com Deus. E aí, quando você chega diante de Deus, é impossível você voltar ao mesmo. Lembra do Moisés, quando ele chegou diante de Deus, pediu para ver a glória dele. Deus teve misericórdia por saber que ele não tinha noção do que estava pedindo. Aí Deus faz um buraquinho lá, uma fenda na rocha, passa a glória dele de costa por lá, e só com isso, o Moisés fica com 40 dias o rosto brilhando. Então, meu irmão, ir diante de Deus através da oração é voltar e viver não 40 dias, mas uma vida de rosto brilhando. E não é esse rosto aqui, não. É a tua identidade espiritual, é o que você mostra para o mundo. E eu espero que as pessoas, quando te olhem, vejam Jesus. E a quantidade de Jesus que as pessoas vão ver em você vai depender da quantidade de oração que você exerce, do quanto você trilha esse caminho de ir à presença de Deus. Logo, meu irmão, irmã, oração é alguma coisa de altíssimo nível, é de fato a atividade mais elevada espiritual que você pode praticar. Bom, através da oração, certamente vocês viram que a gente exerce gratidão, pratica adoração. Eu não vou ler textos que sustentam isso, se quiser eu mostro depois, mas eu receio que vocês já tenham aprendido isso no curso. Através da oração, a gente manifesta as nossas necessidades, clama e suplica, se rende, intercede, se quebranta, guerreia. E eu separei aqui alguns textos, só para lembrar, não precisa abrir, que mostra que pessoas que oram constantemente, presta atenção, à luz de 1 Pedro 5,7, que fala para a gente lançar toda a ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, então eu posso afirmar que pessoas que oram constantemente são menos ansiosas. Segundo, à luz do Salmo 102,17, quando o salmista diz que ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua canção, eu posso dizer que pessoas que oram, além de não viverem ansiosas, não serão desamparadas. Posso dizer ainda que, à luz de Filipenses 4,6, quando Paulo fala para o povo de Filipe, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Portanto, pessoas que oram vivem com menos inquietação. Tiago 5,16 fala, confessar as nossas culpas uns aos outros e orais uns para com os outros, para que sareis. Aí ele termina dizendo, a oração de um justo pode muitos seus efeitos, ou seja, quem ora constantemente realiza grandes feitos. Lembrando ainda o Jó 42,10, quando o Jó estava naquele BO tremendo, naquele calvário, nada mudava a sorte dele, ele começa a orar pelos amigos. Aí 42,10 de Jó diz, e mudou Deus a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Portanto, quem ora tem a sua sorte mudada. Irmãos, estou dando aqui 5 grandes estímulos para você orar. Viver menos ansioso, não ficar desamparado, viver com menos inquietação, realizar grandes feitos, ter sua sorte mudada. De fato, irmão e irmã, a oração é uma bomba atômica no mundo espiritual. Mais poderosa do que aquela que o Vladimir Putin pode apertar o botão a qualquer hora contra Kiev. Só que o botão dessa bomba que eu estou falando aqui, que é a oração, está na sua mão. Olha quanto poder você tem. Vamos lembrar aqui, porque agora eu quero me redimir exegésica, hermeneuticamente falando, homileticamente, porque todo sermão tem que ser cristocêntrico, não é, professor? Então, para que a gente seja cristocêntrico, vamos pensar no exemplo de Jesus? Vamos lá. Jesus, ele acordava de madrugada e procurava lugares solitários para orar. Depois veja isso lá em Marcos 1,35, eu não vou ler. Diz que ele levantava muito cedo, ia a um lugar escuro e ia orar. Aí a gente só ora antes de comer ou dormindo ali, cochilando. Jesus, que era Deus, orava de madrugada. Lucas 6,12, antes de escolher os 12 apóstolos, e eu acho que essa escolha era importante, né? E eu acho que deu certo, porque o evangelho chegou até a gente. Portanto, uma grande decisão. Aí, antes dessa decisão, sabe o que ele fez? Lucas 6,12, ele procurou um lugar
e saiu e passou a noite em oração. Ou seja, antes das grandes decisões, Jesus orava. Você ora antes das grandes decisões? O último carro que você comprou, você orou? Última pessoa que você ordenou para o ministério? Última compra e venda de imóvel? Mudança de emprego? Dívida que você quitou? Pensa aí na tua vida. Aí depois não dá certo, a gente lota os gabinetes pastorais se lamentando e pondo a culpa no diabo, embora pode continuar pondo, porque ele merece toda a culpa mesmo. Mas às vezes não é diabo, é a nossa falta de prudência. Que mais? Jesus vai lá e multiplica os pães. E aí, logo que ele multiplica os pães, aquele milagre extraordinário, ele despede o povo e vai para o Monte orar. Ou seja, depois de grandes eventos, de grandes sucessos, Jesus não vai dar autógrafo, nem entrevista coletiva, ele vai orar. Lucas 9:28 fala que ele procura os discípulos mais íntimos para orar. Lucas 11:1 fala que a vida de Jesus ela inspira os discípulos para orar. Diante de luta espiritual, como o texto lá de Lucas 22:39, fala que ali no Getsemane, Jesus se agonizava em luta contra os principados e potestades. E naquela famosa oração ensinada por Jesus, que a gente chama de oração do Pai Nosso, isso é o apelido, porque esse não é o nome da oração, Jesus fala de componentes que devem guiar nossas orações depois se esmerem nele, e eu imagino que vocês já passaram por isso. E ele pode servir como uma espécie de gabarito para as nossas conversas com Deus. Nele a gente encontra louvor, propósito, provisão, confissão, perdão, intercessão. O fato, irmãos, é que Jesus acordava de madrugada, antes de grandes decisões, depois de grandes eventos, ele orava com os mais íntimos. A vida de oração dele inspira as pessoas a querer orar tanto quanto ele. Ele se agoniza em oração diante de principados e potestades, mas o fato mesmo é que, mesmo sendo Deus, sempre que precisava, Jesus orava. E o fato é que precisava sempre. Agora, se Jesus orava nessa intensidade, que dirá nós, réis mortais? Eu poderia aqui relembrar com vocês, mas não vai dar tempo, vai ficar muito longo. Uma outra oração épica que foi feita quando Salomão constrói o templo, consagra ele. Está lá no primeiro texto de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 8, 22 em diante. E ele vai falar da oração que fosse feita naquele lugar, quando alguém pecasse, quando o povo fosse ferido diante do inimigo, quando o céu se fechasse, quando as colheitas não viessem, quando as pragas atingissem a terra, quando o povo saísse à guerra. Tudo quanto os nossos filhos, esposas, maridos, igrejas vivem o dia todo. Quando alguém pecasse, cada vez que orasse, teria solução para cada um desses perrengues. Eu quero terminar dizendo para vocês que eu não estou aqui hoje tentando argumentar, sobretudo com vocês que estão se formando, com toda a perspicácia que eu posso usar e palavras persuasivas de sabedoria humana. Não estou aqui buscando te convencer sobre a importância dessa disciplina espiritual, não mesmo, sobre o hábito da oração. Porque, na verdade, isso é algo, essa é uma consciência que você precisa adquirir, como se fosse o mais novo, ahn, como se fosse algo que você, como se fosse oxigênio, sem o qual você não consegue viver, nem respirar. E essa figura ela é muito pesada, mas muito perfeita. Porque se por alguma razão você parar de respirar por 4, 5 minutos e ninguém tentar te reanimar, depois de 12 horas, você vai estar exalando um odor insuportável, de modo que o único lugar que você pode estar é debaixo da terra. E ainda assim, dadas as circunstâncias, os solos, ainda assim vai ser difícil para quem estiver por perto. Se materialmente é assim com o oxigênio, e se o oxigênio da vida espiritual do cristão é oração, se você não ora, muito provavelmente você está em estado de decomposição espiritual. E é isso que os crentes ainda não entenderam. Essa é a razão porque há muitos fracos entre nós. É uma geração que precisa de terapeuta, precisa de psicólogo, psiquiatra e nada contra o trabalho brilhante desses profissionais. É uma geração de gente fraca, deprimida. E eu não estou falando para ninguém negar as emoções, para ninguém. Nada disso. Tem um ortopedista para quem quebra o pé, tem o
o ginecologista para a saúde da mulher, tem o urologista para tratar o nosso trato urinário, tem o gastro para cuidar do nosso aparelho digestivo, tem o psiquiatra para cuidar dos assuntos da química da nossa mente, tem o psicólogo para nos ajudar nas emoções. Legítimo, essa ciência foi dada por Deus. Mas é bem verdade que eles estariam fazendo bem menos atendimento se o povo de Deus orasse mais. Sabe, irmãos? Definitivamente a gente precisa entender isso, que a oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. Eu nem precisaria lembrar, mas eu quero sim ressaltar, asseverar alguns resultados da falta de oração. Entre eles, apatia, letargia, inconstância, timidez, frieza, meninice, carnalidade, incredulidade, ceticismo, relativismo, pecado, são resultados da vida de quem não ora. E eu também preciso dizer para você, sendo a oração algo tão precioso, o nosso inimigo elege ela como, como um alvo predileto, né? E ele ataca a prática da oração. Você quer ver alguns inimigos da prática de oração? A distração. Já viu numa vigília, quando o cara começa a orar, e aí lá pelos 15 minutos de oração ele já está, amém, amém, se move, tem que tomar água. Isso demonstra uma tremenda falta de intimidade com Deus. Se distrai fácil. A gente tem uma ferramentinha na nossa mão que faz a gente se distrair o tempo todo quando o assunto é oração. A TV, os comentários paralelos. Quer ver um outro inimigo potente da prática da oração? O cansaço. Começou a orar, já começa a cochilar. Aliás, tem gente que tem esse antídoto, né? Ficou com insônia na madrugada, vai orar, pega no sono rapidinho. É quase um desrespeito isso. Só porque perdeu o sono? Faz com a sua esposa isso ou com o seu marido. Perdeu o sono, acorda ele. Ó, tô aqui sem sono, vamos conversar? É bem verdade que a Bíblia diz que me encontrarão aqueles que pela madrugada me buscam, mas quando há propósito, a diligência. Ansiedade, porque a pessoa orou, acha que já vai ser respondida amanhã. Aí não acontece? Incredulidade, imaturidade, esfriamento. Por que eu cito a imaturidade? Porque eu já vi gente, através da oração, determinar para Deus o que tinha que acontecer com a carreira dela. Eu determino que eu vou passar na FUVEST. Peraí, não estudou? Aí o filho do pai de santo estudou pra caramba, vai e passa. Aí o cara fala que Deus é injusto. Entendeu, irmão? Imaturidade, esfriamento. Primeira coisa do que está se esfriando é deixar de orar. A sensação de não ser ouvido. Porque Deus não tem compromisso com o nosso tempo. A falta de fé, o imediatismo, o excesso de autoconfiança. Eu me garanto que não preciso nem orar. Esse tiro aí de elite, eu dou, Moraes, e derrubo o alvo. Eu sou o sniper número 1 da tropa. Não vou nem orar antes. Tá cheio de crente fazendo isso. Falta de conhecimento. E hoje vocês não podem mais alegar isso, porque através do curso já sabem a importância, os vetores, os favores, os fundamentos da oração. A falta de intimidade com Deus, os cuidados dessa vida, lembra de Marta e Maria? E o excesso de tarefas. E aqui eu me lembro de um livro que um amigo meu me indicou na nossa igreja há 35 anos ou 30 anos atrás. Acho que o Sidão aqui vai lembrar dele, talvez a Cleide e o Celso. Lembram do Márcio? O Márcio da Mímica, o Márcio da Cláudia, que foi secretário da Vila Mariana? Aquele magrinho. Uma vez ele me deu um livro de presente. Eu confesso para vocês que eu não consegui ler, mas ele me ganhou pela capa. Era um livro do. Porque ainda esse livro ainda está sendo editado, do Bill Hybels. O nome do título é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Diminuindo o ritmo para estar com Deus. Esse eu vou repetir porque merece. Ocupado demais para deixar de orar. Diminuindo o ritmo para estar com Deus. Concluindo, queridos, eu poderia perguntar aqui como anda a nossa vida de oração, mas aqui eu sei que está todo mundo nos trinque. Mas eu não sei dizer se eu posso considerar que a nossa igreja é uma igreja que tem uma disciplina consistente de oração. Aliás, eu receio que a gente gaste muito mais tempo com TikTok, Instagram, Facebook,
YouTube, Netflix do que com oração. E muitas rodas de oração de gente importante aí que ora, Deus tem mostrado para nós que nossas taças de oração andam meias vazias. Falo isso com muita tristeza. A gente tem feito um esforço descomunal, diligente, mas nós não vamos parar para que esse jogo seja virado, essa mesa seja virada. Por isso, quando eu confesso, Moraes, que hoje eu não poderia estar aqui. Talvez o Sidão vai entender isso bem, da nossa vida, sobretudo nessa reta de final de ano. Mas quando eu vi o convite, que eu estava inclinado a dizer, não, eu não posso, meu irmão, sem nenhuma mentira, é minha agenda. Mas quando eu vi o tema, eu falei, eu não tenho direito de não estar numa reunião dessa. Porque se eu não estivesse aqui agora, eu teria em alguma outra reunião resolvendo o problema. E se o povo dessa reunião orasse mais, teria menos reunião de resolver problema para participar. Então, eu preciso ponderar aqui que isso não é com vocês, esse assunto. Vocês estão aqui empenhados em orar. Eu também preciso ponderar, e se fosse o caso, mas não está aqui, novos convertidos, que talvez isso não diz respeito a eles. Eles precisam ser ensinados a orar. Mas eu quero dizer que muitos de nós, em muitas das nossas igrejas, se encontram no meio do caminho. Eles não são nem os novos, nem os veteranos da oração, porque tem gente no nosso meio que ora para chuchu. Tem gente que basicamente ora nas refeições, antes de deitar, nos apertos da vida, ou nos cultos que participam, ou quando acorda, torce, a coisa aperta. Eu tenho certeza que a gente pode começar a mudar isso já. Eu termino essa reflexão para demonstrar o poder da oração, falando de um homem que eu conheci e eu não consigo falar dele sem chorar. Eu vou me segurar hoje. Porque, talvez eu estou ficando velho, estou ficando emotivo. Você nunca ouviu falar nesse homem? Ele chamava Aguimar Noronha. Meu pai, como muitos sabem aqui, meu velho pai, que agora já não é mais ele por causa do Alzheimer, do Parkinson, é uma outra pessoa, né? A identidade dele já não existe mais, mas nos tempos áureos da vida dele, ele foi também um plantador de igrejas da denominação dele. E ele era responsável por um setor que é o Oeste Paulista. Então, no campo eclesiástico da denominação dele, que é gigante, poderosa, a maior parte das igrejas, não digo todas, saindo de São Paulo, rumo a Botucatu, Marília, o interior, região oeste, todas aquelas cidades tinham uma igreja deles. E eles tinham lá um hábito, até hoje eles fazem isso, que quando eles vão começar uma igreja, eles fazem um culto e fazem o lançamento da pedra fundamental. Eles vão lá, consagram o terreno, fazem um ato profético lá e ali tem a igreja deles. E vai bem. E eu fui muitas vezes com meu pai nesses negócios. Para mim não fazia sentido, eu era menino. Mas nessa caminhada a gente conheceu uma cidade no quilômetro 167 da Castelo Branco, chamada Torre de Pedra. Lá tem jazidas de petróleo soterradas, que é reserva estratégica do planeta. Do planeta. A gente via operações militares quando eu era menino, indo madrugadas, concretando essas fontes. Aquela associação beneficente do Vale da Bênção, lá do Jonathan, que tem aquele famoso lugar de oração, comprou uma terra grande lá. Chama a terra Torre de Pedra quando você passa na Castelo, porque quando você passa na Castelo, você vê a Torre de Pedra. É uma formação natural rochosa, parece uma montanha. O irmão Aguimar Noronha foi um missionário que plantava essas igrejas há 100 anos atrás, 90, 80 anos, quando eu o conheci, ele já era muito velho, e ele ia a pé, ele andava que nem um andarilho. Ele não tinha documento. Uma vez para internar ele num lar de idosos no final da vida, precisamos tirar os documentos dele. E aí, quando começou a igreja de Torre de Pedra, ele virou pastor lá já no final da vida. Ele me ensinou que se eu dormisse na invernada, eu tinha que dormir perto do cocô da vaca, porque a cascavel tem asco do cheiro das fezes da vaca. Então, se você estiver num lugar de muita cascavel, passa a fezes de vaca que ela não vai te morder. Que cultura, hein? Era útil para ele. Uma vez eu, como muito aprontador, comia que nem um esganado. Com 10 anos de idade, eu tive uma infecção hospitalar mortal. E minha mãe tinha ido lá para fazer uma EBF. E eu passei mal, 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 mal. Precisamos voltar. Chegamos lá, meu pai falou, vou voltar para o hospital. Ele falou,
Ele não sabia nem falar, irmão Aguimar. Ele falava uma língua indígena, me ensinou um cântico indígena que falava Rapuan, 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 amamenta Rapupunha, Rapunhã. Não é língua estranha, é já brilhou, já brilhou. Eu já até esqueci a tradução. E aí ele falou: vou orar por esse menino levado. E ele orou por mim, a oração dele era assim: Senhor, cura o teu servo. Só isso ele sabia falar. Isso era 10 da manhã, meio-dia, eles tinham matado um porco e eu que estava morrendo de infecção intestinal, comi carne de porco e estou aqui até hoje. Era para ter ido para o crematório. O irmão Aguimar Noronha tinha uma vida consistente de oração. Como ele era analfabeto, ele decorou as escrituras e falava elas, decore salteado sem lê-las. Um apóstolo, irmãos, um cara mal cheiroso, maltrapilho. E tinha um fazendeiro rico em Torre de Pedra, e com isso eu termino, que tinha uma fazenda poderosa e uma invernada muito grande, e a terra dele tomava metade do território da cidade. E o fundo da fazenda, muito longe da sede da fazenda, tinha uma árvore grande. O irmão Aguimar Noronha chegava ali 6 horas da manhã, sentava numa pedra embaixo da árvore e orava pela denominação, pelo campo, pelos pastores, pelas lutas. Saía de lá meio-dia. Ele orava por todo mundo. E os anos passaram, o irmão Aguimar fazendo aquilo lá era uma cena feia até, era um cara maltrapilho debaixo de uma árvore. E o dono da fazenda, uma vez passando ali, buscando um gado, viu aquela cena e falou para os capatazes: manda tirar aquele homem daí. Eu não quero esse mendigo, esse andarilho nas minhas terras, não. O Aguimar recebeu esse recado e era uma árvore gigante, queridos, uma mangueira gigante, precisava de uns 4 homens para abraçar o tronco dela. E quando expulsaram o irmão Aguimar daquele lugar, no dia seguinte, aquela mangueira apareceu murcha e caída. E eu vi isso. Aquilo era um cenáculo. Que poder emanava daquele lugar? Eu não estou mistificando elementos, não. O homem gosta de divinizar, né, de coisas materiais. Não é isso. O caminho é ao contrário. É o divino que se materializa. É Deus que virou carne. Mas pensa nisso. Que atmosfera? Que lugar era aquele? Um homem simples. Quanta conquista através da oração. E aí eu fico pensando, por que será que é tão difícil tanta coisa que a gente faz na nossa vida cristã, nos nossos relacionamentos, na nossa relação até com as finanças, carreiras? Será que a falta da oração não justificaria muitos dos nossos insucessos? Então, com o testemunho do saudoso irmão Aguimar, que nessa terra não teve glória de homens, mas certamente você vai ouvir falar dele lá na eternidade. Vai estar sentado entre os príncipes. Eu poderia contar muita história dele aqui. Ele era um homem de oração. Então, que a gente possa ser pessoas que inspirem os outros a orar também. E a gente nunca mais diminua a régua, o nível, o padrão. Pelo contrário, nós sejamos aqueles que vão o tempo todo levantar pessoas, estimular pessoas, abençoar pessoas e levantar uma geração de pessoas que oram sem cessar. Deus abençoe, irmãos. Parabéns. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, Amém. glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bênção. Microfone aí. Aleluia. Glória a Deus. Beto, nós tivemos 2 ministrações nos últimos 2 domingos e nós falamos sobre distração e a última mensagem que foi do Antônio foi sobre o poder da oração. Foi praticamente uma continuação, por que a gente não tem intimidade com Deus. E no domingo a gente riu quando você falou aqui do A.W. Tozer, que foi o Antônio abriu a mensagem, né, com a frase do A.W. Tozer. Então, estamos bem conectados aí à questão da oração. Quando o Antônio pensou em montar aqui o curso, né, por causa das leituras aí que ele tem, e boa parte desse curso é resultado dessas leituras, e ele falou, olha, eu vou chamar a intercessão para a gente fazer aqui um curso. Aí eu disse para ele, olha, já que você vai ensinar, abre o curso, né, e
fala para todo mundo e graças a Deus o Antônio seguiu esses 3 meses aí falando para intercessão, falando para quem não sabe orar, falando para quem não ora, né? E o Antônio tem aí uma relação, né, de testemunhos, Beto, depois de 3 meses, né, de como essas pessoas mudaram suas vidas devocionais na oração. Então, foi algo poderoso. Esse curso ele está aberto, tá? O Antônio tem um canal, né, de conteúdos, está no canal dele, está no canal também da Penha, está aberto, disponível, né, está disponibilizado. Graças a Deus a gente alcançou Petrolina aí com muito, muito poder de Deus também. Ouvindo o testemunho deles aqui nos anima demais. Mais uma igreja que está nos acompanhando aí através de um contato do Antônio, né? Uma igreja dependente aí do Paraná. Enfim, eu mandei também o curso para nossa intercessão geral, para que eles também pudessem assistir ali, né? Principalmente a aula que foi sobre línguas, né, Antônio? O falar em línguas, aliás. Então, tá aberto, né? Tá disponível. E aí, bora para a prática, né? Essa é o nosso desejo, que todos pratiquem a oração, tenham as suas experiências, e assim a gente possa crescer na fé e agradar a Deus, né? É isso, Antônio. Obrigado, obrigado, Beto. Aí você pode encerrar se quiser, ou se tiver mais algo aí para falar. Então, já aproveita e já ora por nós e já encerra, por favor, pastor. Amém. Então, essa aula aqui, essa última aqui também vai ficar gravada. Então, quem não pôde assistir, você que está assistindo no futuro aí, está vendo a gente, saiba que foi muito importante ter você conosco, né? Falamos de você no começo desse vídeo, você vai ver quando você assistir aí, tem o seu nome, né, de quem pegou o certificado. E também, para quem vai começar a assistir, basta assistir todas as aulas, depois entre em contato com o Antônio, que depois ele te envia aí um certificado, tá bom? Sidney, antes de você orar, eu cometeria aqui, já fiz uma na parte hermenêutica da coisa, né? Mas eu não cometeria uma outra falha se eu não pedisse para que esse povo aqui, pelo menos, se comprometesse em orar por nós, né, Sidão? Pelo conselho da igreja, pela diretoria, pelos gestores, pela associação, pelo projeto Jubileu, pelos ministérios gerais, pelas diretorias, pelo nosso presbitério, pelo nosso corpo eclesiástico, pelo nosso tempo de expansão, pelo nosso foco, pelo nosso 2025. E orem ainda, se vocês tiverem tempo, pelo corpo, alma, espírito, famílias, filhos, finanças desse povo. A gente precisa dar pautas de oração, não é mesmo? Então, eu tenho certeza que por falta de assunto, você não vai orar 15 minutos, só se for preguiçosinho ou preguiçosinha mesmo. Mas motivo tem um monte, eu quero dizer para vocês que eu vou parafrasear aqui, vou atrapalhar a frase lá do Déboras, Paulo, ou Sidão, da MPC, do Desperta Déboras. Sim. Igreja de irmãs e irmãos, né? Não é só mulheres. Povo de joelhos, igreja de pé. Isso aí, alguém já disse, né? A igreja avança de joelhos. É assim. Bom, então antes de eu finalizar aqui, Antônio, se alguém puder orar então por nós, por tudo aí que o Beto colocou, os objetivos da igreja no geral, né, de todas as igrejas, mais a associação e o tempo que a gente tem aqui para, né, pela misericórdia de Deus, estar nessa frente, né? O Senhor nos colocou aqui. Seria muito bom que a gente recebesse uma oração de quem está há 3 meses focado em orar a Deus com intimidade. Então, eles poderiam nos abençoar antes da gente encerrar. Quem se voluntaria? Um aluno seria ótimo, hein, Antônio? Com certeza. Cara, eu senti muito que eu tinha que fazer isso. Eu sei que eu entrei agora, Sidão, Antônio, mas, enfim, terça-feira era o dia que eu tinha combinado de fazer o JEP com a minha família e o Sidão tá acompanhando, né? O Celso também. E aí, como mudou para terça, né? Segunda era o dia da oração, enfim. Mas deixa eu orar então aqui, gente. Senhor, primeiramente eu quero agradecer por tudo isso que o Senhor tem feito aqui na nossa igreja, Pai.
tem feito, Senhor, na minha vida, Pai, tem feito na vida da minha família, Pai. Obrigado. Pai, obrigado por esse curso, Pai, esse momento que nós tivemos, Pai, de falar da Tua palavra, Pai, de falar, Pai, do Teu amor, Pai. E obrigado pela vida, Senhor, do Antônio, Pai, da sua família, que ministrou, Pai, esse curso de forma, Senhor, tão, Senhor, primorosa, Pai. Obrigado por que em muitos momentos aqui eu senti, Pai, a presença de Deus muito fortemente, Pai, nos momentos que tivemos, Pai. Eu tenho certeza que outras pessoas também sentiram, Senhor. Obrigado por isso mais uma vez, Pai. Eu oro também, Pai, pelo próximo ano que está chegando, Pai. Eu oro também por todas, Senhor, o governo da igreja, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, todos os nossos membros, Pai, todas as pessoas, as famílias que estão, Pai, representadas, Pai, aqui e também, Senhor, na igreja, Pai. Todas as pessoas, Pai, que ouvem, Pai, o culto, Pai, que estão presentes na igreja no domingo, na quarta-feira, Pai. Senhor, eu oro também, Senhor, para que o Senhor abençoe, Senhor, os ministérios, as famílias, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, os nossos líderes, Pai. Abençoe nosso país, Pai, que está passando por momentos tão difíceis na economia, Pai. Abençoe, Senhor, os nossos governantes, Pai. Esse próximo ano, Pai, que possa ser um ano, Senhor, melhor, Pai. Seja um ano, Pai, onde tenhamos, Pai, uma economia melhor, Pai. Tantas guerras também, Pai. Senhor, que o mundo, Pai, conheça mais o teu amor, conheça mais a tua misericórdia, Pai, e menos, Pai, o egoísmo, Pai, desse mundo, o egoísmo, Pai, de Satanás, Pai. Eu oro também, Senhor, que Satanás não tenha nenhum tipo de influência, Pai, na nossa igreja, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor quebre, Pai, qualquer, Senhor, maldade, Pai, que está sendo feita, Pai, nesse momento pelos nossos irmãos, Pai. Eu oro também pelas pessoas que estão doentes, Senhor. As pessoas que estão passando dificuldades financeiras, Senhor. As pessoas que estão passando dificuldades nas suas casas, Pai, com seus filhos, Senhor. Eu oro para que o Senhor toque o coração dessas pessoas, Senhor. Para que o Senhor se revele na vida delas, Pai. Que traga, Senhor, paz, Pai. Que traga, Senhor, alegria. Traga, Pai. Traga, Pai. Pai, amor, Pai, nessas casas, Pai. Senhor, antes de finalizar aqui, Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por todo esse momento que nós tivemos, Senhor. Por tudo aquilo que nós passamos nesses 3 meses que foram maravilhosos, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O testemunho aqui da evolução do Douglas, viu? E o Douglas tem um testemunho lindo, né? Tá, a família dele inteira está sendo influenciada aí pela vida transformada, né? Que a gente vê um crescimento tão, não dá para explicar, né? É sobrenatural. Glória de Deus. Sobrenatural. Glória a Toda Deus. a honra e glória de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Antes do pastor Sidney orar para a gente encerrar, eu quero pedir, se você puder, abra a sua câmera para nós tirarmos um print aqui, uma lembrança desse nosso evento. Quem puder, por favor. Nós já vamos bater um print aqui. Se puder, bênção. Glória a Deus. Ó, Andrezinho. Tá bom? Só uma Todo coisa, mundo. né? Só antes, rapidinho, eu quero prestar uma honra aqui, né? Que tem uma pessoa aqui que me ministrou JEP, né? Né, Jô? Você que ministrou JEP na sua casa muitos anos atrás, né? Enfim, eu quero prestar essa honra aqui, esse agradecimento pela sua vida, tá bom? Amém. Todo mundo. Jesus! Deus te abençoe. Jesus! Você vai longe, Douglas. Vai salvar muitas vidas aí para Jesus. Amém. Pronto, já tirei o print. Pronto, pastor. Podemos encerrar. Amém.
Como o Antônio fala, isso é só o começo. Deus tem muito mais para a nossa vida de intimidade com Ele. Então, basta a gente se entregar, e a conversa com Deus ela é simples, né? Basta a gente procurar intimidade. Amém? Então, fecha a porta do seu quarto, se entregue aí à intimidade com o Senhor, e Ele vai fazer milagres aí na sua vida. Amém? Senhor, obrigado, Deus, por esse time aqui, por pessoas, ó Pai, que de fato te buscam em espírito e em verdade. Senhor Deus, nos ajuda na nossa falha, na nossa pequenez, naquilo que nós não conseguimos fazer, Senhor Deus, na força do nosso braço, mas nos dá cada dia mais, Deus, mais intimidade contigo. Senhor Deus, que as nossas palavras sejam regadas com poder através da oração. Senhor, ajuda cada um de nós, ó Pai, cada um na sua experiência, no seu tempo. Senhor Deus, batiza com fogo, batiza com línguas. Senhor Deus, a cada um na sua sede, na sua fé, Senhor, naquilo que buscamos no Senhor, que cada um possa receber conforme, Senhor Deus, a sua sede, a sua busca. Senhor Deus, em nome de Jesus, derrama algo sobrenatural aqui sobre nós, e que o Senhor mesmo fale conosco e continue a falar aos nossos corações. Que todos nós aqui possamos entender que é o Senhor que faz todas as coisas, e por isso, Senhor Deus, nós te buscaremos de dia e de noite, orando sem cessar. Então, abençoa este grupo, amém. Abençoa essas igrejas e esses irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Seja Deus. Deus abençoe você. Obrigado a todos. Glória Mais uma a vez Deus. agradecendo ao pastor Beto, os pastores, a todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Deus. Parabéns, Um parabéns, abraço, irmão. Beto. Valeu, Penha, valeu, Pra Petrolina. continência. Tchau, Um tchau. abraço para todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Obrigado, Amém. Sidão. Antônio, uma Obrigado, Sansão. benção. Obrigado, Rô. Lucilene, um Beto. abraço. Roberto Rossilene.